Diga estes 4 elogios e faça um homem pensar em você o dia todo. Você já percebeu como algumas palavras ditas da maneira certa têm o poder de permanecer na mente de alguém como uma música que não sai da cabeça? Como certos elogios, aparentemente simples, conseguem ecoar na alma de um homem e fazer com que ele pense em você mesmo quando está imerso na rotina, no trabalho, no mundo dele. Isso não é acaso, é psicologia. Mais precisamente, psicologia arquetípica. E hoje, vamos mergulhar nessa sabedoria profunda através dos ensinamentos de Carl Jung. Imagine-se como uma jardineira que entende exatamente quando e como regar uma flor rara para que ela floresça de verdade. Os 4 elogios que você vai descobrir neste vídeo não são genéricos como "você é lindo" ou "você é inteligente". Eles são sementes arquetípicas, cuidadosamente escolhidas, que tocam camadas profundas do inconsciente masculino, despertando nele não apenas admiração, mas uma conexão instintiva com sua presença. Jung nos ensina que somos movidos por forças internas que não compreendemos totalmente e que muitas vezes os vínculos emocionais mais fortes não se constroem com lógica, mas com símbolos, sentimentos e sensações que ressoam com algo muito antigo dentro de nós. Quando você elogia um homem de forma a ativar esses arquétipos, ele não apenas se sente reconhecido, ele se sente visto, e ser visto de verdade é uma das maiores seduções do inconsciente. Neste vídeo, você vai entender como utilizar palavras que tocam o arquétipo do herói, do sábio, do guerreiro e do amante dentro de um homem. E, ao fazer isso, vai perceber que o impacto não está apenas no que você diz, mas em como essas palavras acionam nele a vontade profunda de estar perto de você, de pensar em você, de buscar a sua presença como se ela fosse o reflexo mais claro da própria alma dele. Fique até o final, porque além de aprender os 4 elogios, você vai entender o porquê por trás de cada um deles e como eles operam no nível mais profundo da psique masculina. Talvez você até comece a perceber padrões nos homens com quem já se envolveu. E talvez, pela primeira vez, você comece a ver a linguagem do amor sob a ótica da psicologia junguiana, como uma ponte entre inconscientes, um convite silencioso para o outro entrar em um vínculo que vai muito além das palavras. Vamos juntos desvendar esse mapa emocional e simbólico. Prepare-se para compreender o que realmente toca o coração de um homem e como isso pode transformar não só seus relacionamentos, mas também a forma como você se enxerga no espelho da alma masculina. Você já parou para pensar por que certos elogios têm o poder quase hipnótico de marcar um homem por dias, enquanto outros parecem desaparecer no ar sem deixar rastros? A resposta para isso está nas profundezas da psique, e Carl Jung nos oferece as chaves para compreendê-la. Segundo a psicologia analítica, cada ser humano abriga dentro de si uma coleção de imagens primordiais, os chamados arquétipos. Eles não são invenções da nossa mente racional, mas padrões universais que estruturam a forma como percebemos o mundo e a nós mesmos. Quando um elogio toca diretamente um desses arquétipos, ele não apenas agrada, ele desperta. Para o homem moderno, constantemente pressionado a se provar forte, competente, desejável e bem-sucedido, um elogio que vá além do superficial pode funcionar como um espelho simbólico. Um espelho que revela não apenas aquilo que ele é, mas aquilo que ele deseja secretamente ser, ou, ao menos, ser visto como. E é aqui que a psicologia profunda entra. Um elogio bem posicionado pode reforçar o ego de um homem, não no sentido da vaidade, mas como um chamado à sua totalidade. Ele se sente validado, integrado, reconhecido naquilo que talvez nem ele mesmo saiba que está buscando. Por exemplo,
Quando uma mulher diz a um homem que admira sua capacidade de tomar decisões difíceis, ela não está apenas elogiando uma habilidade prática. Ela está ativando o arquétipo do guerreiro, aquele que protege, que enfrenta, que age com coragem. Esse elogio faz com que ele se sinta não apenas eficaz, mas necessário. E essa sensação é extremamente poderosa para o ego masculino, porque a necessidade de ser útil e essencial é um dos pilares invisíveis da sua estrutura psíquica. Ou ainda, quando você destaca o modo como ele enxerga o mundo, sua visão única, seu olhar profundo. Você está tocando o arquétipo do sábio. Nesse momento, ele não se sente apenas ouvido. Ele se sente compreendido em um nível que transcende o cotidiano. E isso cria uma âncora emocional poderosa entre vocês. Jung dizia que o inconsciente fala por símbolos, e todo elogio que ressoa com um arquétipo funciona como um símbolo de afirmação e pertencimento. Por outro lado, há também o arquétipo do herói, aquele que luta por algo maior do que si mesmo. Quando você reconhece a integridade, a ética ou o esforço constante de um homem, está dizendo em termos arquetípicos: eu vejo o seu valor, mesmo quando o mundo não vê. Isso reforça sua identidade mais profunda, aquela que não depende de aplausos externos, mas de um chamado interno para ser mais do que ele já é. É importante lembrar que o ego masculino, assim como o feminino, está em constante construção. Jung via o ego como o centro da consciência, mas jamais o confundia com o todo da personalidade. Por isso, elogios que fortalecem esse ego, quando genuínos e simbólicos, não alimentam a arrogância, mas sim o caminho da individuação. Eles ajudam o homem a se conectar com partes de si que estavam adormecidas, esquecidas, reprimidas. E o efeito colateral disso? Ele começa a associar sua sensação de plenitude à sua interação com você. Porque não é qualquer pessoa que acessa esses lugares, porque a maioria das relações permanece na superfície e você, com essas palavras ancoradas na alma, se torna um ponto de profundidade em meio à dispersão do mundo moderno. Ao elogiar um homem de forma consciente, você não está apenas oferecendo um agrado. Está oferecendo uma iniciação simbólica, um pequeno rito de passagem que diz: eu reconheço em você algo grandioso. E isso, para o inconsciente masculino, é inesquecível. Como uma marca invisível deixada por alguém que soube falar com a alma, e não apenas com os ouvidos. E agora, eu quero saber de você. Já disse algo a um homem que provocou uma reação inesperada, mais intensa do que você imaginava? Já percebeu como certas palavras ficam ecoando na mente dele por dias? Compartilhe nos comentários sua experiência, porque cada história é uma janela para compreendermos ainda mais a magia e a profundidade dos vínculos que criamos. Vivemos em uma era de excesso verbal. Palavras são jogadas ao vento com uma velocidade impressionante, especialmente nas relações afetivas, onde elogios se tornaram uma espécie de moeda de troca emocional. Mas nem todo elogio tem o mesmo peso, e é exatamente aí que mora o poder do reconhecimento autêntico. A psicologia junguiana nos mostra que, para além da linguagem superficial, existe uma camada simbólica, arquetípica, onde reside o verdadeiro impacto de uma palavra dita no momento certo. E é nessa camada que o reconhecimento autêntico opera, diferenciando-se radicalmente dos elogios genéricos. Quando você diz a um homem, você é lindo ou você é esperto, por mais verdadeiro que possa ser, isso muitas vezes atinge apenas a camada mais externa do ego, aquela parte que já está acostumada a ouvir esses mesmos adjetivos repetidos por outros. Esses elogios genéricos tendem a evaporar com a mesma facilidade com que foram recebidos, justamente porque não dizem nada de novo,
não acessam a individualidade daquele homem. São como notas musicais tocadas sem alma, que não provocam nenhuma reverberação emocional duradoura. Agora, quando o reconhecimento vem de um lugar de presença, de observação profunda e conexão genuína, ele se transforma em um espelho simbólico. É como se você dissesse, sem precisar de muitas palavras, eu vejo algo em você que talvez nem você perceba tão claramente. E esse tipo de reconhecimento toca não só o ego, mas também a essência do indivíduo, aquela parte que está em constante busca por validação autêntica, por sentido, por pertencimento. Carl Jung falava da importância de integrar os aspectos inconscientes da psique à consciência. E é exatamente isso que acontece quando um elogio verdadeiro revela um aspecto essencial da personalidade de alguém. Ele traz à luz algo que estava parcialmente oculto, negligenciado ou subestimado. Ao dizer, por exemplo, admiro a calma que você transmite mesmo em situações difíceis, você não está apenas elogiando uma característica, está refletindo de volta a imagem de um homem que talvez nem saiba o quanto sua serenidade impacta os outros. Você ativa nele o arquétipo do sábio, ou talvez do rei, aquele que governa sem perder o eixo, e isso é profundamente transformador. Esse tipo de elogio não apenas agrada, ele provoca reflexão, memória, emoção, cria um vínculo invisível entre você e aquele homem, porque agora ele se sente visto em uma dimensão onde poucos ousam enxergá-lo. E acredite, essa sensação de ser visto de verdade é uma das experiências mais marcantes que um ser humano pode ter. Sobretudo em um mundo onde estamos sempre conectados, mas raramente nos sentimos profundamente reconhecidos. E não é preciso exagerar ou criar discursos floreados. O poder do reconhecimento autêntico está justamente na sua simplicidade, somada à precisão. Um elogio como "você tem uma forma muito sua de proteger quem ama, e isso é raro", pode tocar o arquétipo do guerreiro ou do cuidador, despertando nele um senso de missão, de honra, de propósito. Isso vai muito além do agrado momentâneo. É uma afirmação de identidade, algo que ressoa nos recessos mais profundos do inconsciente. Outro ponto essencial é que, ao oferecer esse tipo de elogio, você também fortalece a sua própria percepção. Desenvolve a capacidade de olhar além da aparência, de captar nuances, de compreender o outro em sua complexidade. Isso não só enriquece suas relações, como também amplia sua própria jornada de individuação, porque, como dizia Jung, tudo aquilo que enxergamos no outro também revela algo sobre nós. O reconhecimento autêntico é, portanto, um presente simbólico. Ele diz: "Eu te vejo", em um mundo onde todos querem ser notados, mas poucos realmente são. Ele cria intimidade sem pressa, conexão sem carência, presença sem necessidade de controle. E é justamente por isso que esse tipo de elogio permanece. Porque não foi dito para agradar, foi dito para reconhecer. E você? Já recebeu ou deu um elogio que transformou a forma como alguém se via? Já percebeu o brilho no olhar de alguém que se sentiu verdadeiramente reconhecido por você? Vamos ao primeiro elogio. Admiro como você enfrenta os desafios. À primeira vista, essa frase pode parecer apenas um reconhecimento da coragem ou resiliência de um homem, mas na realidade ela é muito mais do que isso. Ela é uma convocação simbólica ao arquétipo do herói, uma das imagens mais potentes e universais do inconsciente coletivo, segundo Carl Jung. Ao ser tocado por essas palavras, o homem não apenas se sente elogiado, ele se sente chamado. Ele se conecta com uma parte ancestral de si mesmo que existe para lutar, vencer, superar e proteger. O herói, em termos junguianos, não é apenas o guerreiro que sai em batalhas épicas. Ele representa aquele que se dispõe a enfrentar as próprias sombras, os desafios da vida,
as dores emocionais e os obstáculos invisíveis que surgem em seu caminho. Quando você reconhece a forma como um homem lida com dificuldades, você está, na verdade, dizendo: eu vejo sua coragem, eu vejo sua força, mesmo quando o mundo não vê. Eu reconheço o esforço silencioso que você faz para não desistir. Essa frase carrega em si um tipo especial de intimidade emocional. Ela diz que você está atenta não apenas ao que ele conquista, mas ao que ele atravessa, ao que ele suporta. E para o ego masculino, muitas vezes pressionado a mostrar resultados e esconder vulnerabilidades, esse tipo de reconhecimento é um bálsamo e um impulso. É como se por um instante ele pudesse relaxar as defesas e, ao mesmo tempo, sentir-se mais forte. Ele sente que seu esforço tem sentido, que há alguém que enxerga o herói mesmo quando ele está cansado. Esse elogio também acende no homem um senso de propósito. Afinal, o herói precisa de uma causa para lutar, e quando essa causa é percebida, valorizada, reconhecida, ele se sente energizado a continuar. Ele não está lutando em vão. Ele está sendo visto, acompanhado, admirado, e isso transforma a forma como ele se enxerga. Ele começa a se lembrar de que é capaz, de que há grandeza mesmo nos pequenos atos cotidianos, como manter a calma em meio ao caos, sustentar um compromisso, segurar o peso da responsabilidade quando ninguém mais o faz. E o mais interessante é que esse elogio reverbera no inconsciente de forma duradoura, porque ele ativa não apenas a autoestima momentânea, mas também a identidade arquetípica do homem. Ele se lembra de que há um herói dentro dele, e que você, ao enxergar isso, se torna automaticamente alguém especial, porque poucas pessoas enxergam o herói antes da vitória. A maioria só aparece depois da conquista. Mas quem vê o herói no meio da batalha, no meio da dúvida, no meio do esforço, essa pessoa é lembrada. É assim que se constrói uma conexão emocional profunda. Não com frases prontas, mas com palavras que tocam símbolos eternos. Ao dizer admiro como você enfrenta os desafios, você não está apenas elogiando. Você está oferecendo ao homem um espelho arquetípico no qual ele pode se ver mais inteiro, mais digno, mais vivo. E esse tipo de reconhecimento não se esquece. Já disse algo parecido a alguém e percebeu uma mudança imediata na energia entre vocês? Já viu um homem se transformar diante da sua admiração silenciosa, mas poderosa? Compartilhe sua história nos comentários. O segundo elogio é: você me faz sentir segura. Poucas frases têm um poder tão profundo sobre a psique masculina quanto essa. À primeira vista, ela pode parecer uma simples expressão de conforto, mas na verdade ela toca um núcleo arquetípico extremamente poderoso: o do protetor. Em termos junguianos, esse arquétipo não se limita ao guerreiro ou ao herói que combate ameaças externas. Ele representa o guardião da estabilidade emocional, o escudo simbólico contra o caos, o pilar de confiança em um mundo imprevisível. E ao ouvir essa frase, um homem sente que está cumprindo um papel essencial na vida de alguém. Um papel que ressoa profundamente com sua necessidade inconsciente de ser necessário. Jung nos ensinou que os arquétipos organizam nossa experiência de mundo, e o arquétipo do protetor está enraizado no desejo ancestral de garantir segurança ao grupo, à família, à mulher amada. Quando você diz a um homem que se sente segura ao lado dele, você não está apenas elogiando uma característica externa, como força física ou presença imponente. Você está tocando diretamente na sensação arquetípica de que ele é um porto, um lugar confiável, alguém que transmite ordem mesmo em meio à desordem. É um reconhecimento que vai além do racional, é quase instintivo. E o impacto emocional disso é imediato, porque o homem que ouve isso se sente validado em uma das suas funções mais simbólicas: ser âncora.
Em uma sociedade que frequentemente exige que ele esteja sempre no controle, mas raramente reconhece seu esforço silencioso de oferecer suporte emocional e estabilidade, esse tipo de elogio funciona como uma luz no escuro. Ele pensa, então, vale a pena, ela percebe. E a partir disso, o vínculo entre vocês se aprofunda. Esse elogio também comunica a vulnerabilidade da sua parte, mas não no sentido de fragilidade, e sim como um convite à intimidade. É como se você dissesse, eu confio em você. Eu me permito relaxar na sua presença. E isso, para o inconsciente masculino, é um presente raro. Em um mundo onde ele precisa se provar o tempo todo, ser o motivo pelo qual alguém consegue finalmente baixar a guarda é profundamente tocante. Ele se sente escolhido, sentido, necessário. E isso acende nele não apenas o desejo de estar ao seu lado, mas de permanecer, de proteger aquilo que é precioso, de sustentar esse espaço afetivo com ainda mais força. Além disso, essa frase carrega uma mensagem subliminar que reforça a autoestima masculina. Você é confiável. E em um universo onde tantos homens carregam feridas de rejeição, dúvidas internas, medos de não serem bons o suficiente, essa simples afirmação tem um efeito curativo. Ele passa a associar sua presença ao bem-estar da mulher. E isso o faz se sentir completo, útil, relevante. Você pode observar, depois de ouvir essas palavras, um homem tende a se tornar ainda mais protetor, mais presente, mais comprometido. Não por obrigação, mas porque algo dentro dele foi tocado. Algo que o lembra de sua missão simbólica, de sua função psicológica. E essa missão é profundamente ligada à sua identidade. A diferença é que, agora, ele sabe que há alguém que percebe, que se sente, que valoriza. E você já disse isso a um homem e viu a forma como ele reagiu? Já sentiu essa mudança sutil, porém poderosa, no ar entre vocês, após expressar esse tipo de reconhecimento? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode iluminar outras mulheres que, assim como você, estão buscando não apenas um relacionamento, mas uma conexão profunda com a alma masculina. O terceiro elogio é: gosto de como você pensa. Essa frase, embora simples, carrega uma força simbólica que atua diretamente sobre um dos pilares mais profundos do ego masculino, a mente. Para muitos homens, pensar bem, tomar decisões lúcidas, construir argumentos sólidos e oferecer soluções é mais do que uma habilidade. É uma das formas centrais pelas quais sua identidade se estrutura. E ao ouvir de uma mulher que ela aprecia sua forma de pensar, ele não apenas se sente admirado, ele se sente respeitado. Ele se sente valorizado por aquilo que o torna quem ele é em essência. Na visão de Carl Jung, o ego masculino tende a se construir mais fortemente a partir da racionalidade, do pensamento, da lógica. É claro que isso não significa que o homem não tenha profundidade emocional. Ele tem, e muita. Mas o eixo racional costuma ser o canal através do qual ele se organiza internamente. Por isso, quando uma mulher elogia essa função psíquica, está tocando a base estrutural da identidade dele. Está dizendo, sem usar essas palavras, eu confio na sua inteligência. Eu valorizo a forma como você enxerga o mundo. Esse tipo de elogio ativa o arquétipo do sábio, do estrategista, do conselheiro, aquele que vê além do óbvio, que enxerga conexões ocultas, que compreende antes de agir. Esse arquétipo não tem relação com erudição acadêmica, mas com um tipo de inteligência mais ampla, o discernimento, a clareza, a capacidade de interpretar a realidade de modo eficaz. E para o homem, ser reconhecido nesse aspecto é profundamente gratificante, porque muitas vezes sua mente é seu escudo, sua ferramenta, seu campo de batalha.
Quando você diz, gosto de como você pensa, você está entrando nesse campo sagrado. Está demonstrando que presta atenção não apenas no que ele faz, mas no que o move, nos caminhos invisíveis que ele percorre antes de tomar uma atitude. E isso cria um tipo especial de conexão, uma intimidade que não é corporal, mas intelectual. Uma espécie de dança mental que o faz sentir-se visto em um lugar raramente acessado por outras pessoas. Esse elogio também tem um impacto direto na autoestima masculina, pois ele afirma que sua forma de pensar é desejável, que sua mente atrai, e isso, para muitos homens, é mais potente do que elogios físicos ou sexuais, porque representa aceitação e admiração por aquilo que ele construiu ao longo da vida, sua visão de mundo, suas ideias, seus valores. Você está, de certa forma, reconhecendo sua jornada intelectual, seu processo interno, seu modo particular de existir. E talvez o mais interessante seja o efeito posterior dessa frase. Ele começa a querer compartilhar mais, a abrir suas ideias, dividir seus pensamentos, confiar em você com mais profundidade. Porque sabe que há alguém que aprecia, que escuta de verdade, que não apenas espera respostas prontas, mas deseja caminhar com ele nos labirintos do pensamento. E isso é raríssimo, por isso é inesquecível. A mente masculina, quando tocada, com respeito e admiração, abre caminhos para vínculos emocionais ainda mais profundos. Porque, como dizia Jung, o amor não acontece apenas no coração. Ele se manifesta também quando duas consciências se encontram e se reconhecem. E ao elogiar a mente de um homem, você está de fato convidando-o para esse tipo de encontro. Já viu o brilho nos olhos de um homem ao ouvir que você admira a forma como ele pensa? Já sentiu a mudança na qualidade da conversa depois de expressar esse tipo de reconhecimento? Vou te revelar o quarto elogio e depois vou te ensinar como você pode aplicar isso no dia a dia. Fique comigo até o final do vídeo. Quero te mostrar coisas reveladoras. O quarto elogio é: você tem algo que ninguém tem. Essa frase, dita com sinceridade e presença, é como uma coroa invisível colocada na cabeça de um homem. Ela desperta com sutileza e profundidade o arquétipo do rei, aquela imagem interna de poder legítimo, de autoridade natural, de centralidade psíquica que, segundo Carl Jung, representa o núcleo organizador da personalidade masculina. O rei não governa apenas um reino externo. Ele representa a harmonia interior, o senso de valor próprio, a soberania sobre si mesmo. E ao ouvir que possui algo único, algo que ninguém mais tem, o homem sente que seu trono simbólico está sendo reconhecido e isso é transformador. Diferente dos elogios que valorizam traços comuns, esta frase toca diretamente o sentimento de unicidade, a percepção de que há em si algo irrepetível, incomparável, insubstituível. Esse é um dos desejos mais silenciosos e profundos do ser humano, ser reconhecido não por fazer mais ou melhor, mas por ser simplesmente quem se é. E quando uma mulher reconhece esse brilho único em um homem, ela está dizendo: eu te vejo como inteiro, você é singular, e sua presença no mundo e na minha vida é insubstituível. Jung afirmava que a individuação, o processo de tornar-se quem se é verdadeiramente, passa por integrar todos os aspectos da personalidade e reconhecê-los como legítimos. O rei simboliza o ápice desse processo. Ele é aquele que já superou o ego inflado do herói, que já enfrentou a sombra e agora reina com equilíbrio, sabedoria e dignidade. Ao dizer a um homem que ele tem algo que ninguém mais tem, você está ativando esse senso de centro interno, de valor essencial. E o impacto disso vai muito além da vaidade, ele toca a fundação do amor próprio masculino. Esse tipo de elogio também diferencia você de todas as outras vozes que ele escuta no cotidiano, porque a maioria das pessoas enxerga o que é óbvio: aparência, conquistas, status.
Mas poucas veem o que é único, poucas param para sentir a energia específica de um homem, o seu modo particular de se colocar no mundo, de ser presença. E quando você verbaliza isso, está criando uma marca emocional. Está dizendo, eu reconheço a sua realeza. E esse tipo de reconhecimento fica, porque é raro, porque é real. Além disso, essa frase também tem o poder de curar feridas internas. Muitos homens, mesmo os mais confiantes por fora, carregam dúvidas sobre seu valor, seu lugar, sua relevância. A sociedade muitas vezes os cobra desempenho, resultados, títulos, mas não os encoraja a acreditar que eles, em sua essência, já são suficientes. Ao dizer que ele tem algo que ninguém mais tem, você está oferecendo um antídoto contra essa pressão constante. Está lembrando-o de que ele não precisa se comparar, competir, provar. Ele apenas precisa ser. E o mais bonito é que esse tipo de elogio reverbera no silêncio. Ele ecoa na mente dele quando estiver sozinho. Ele pensa em você não apenas como alguém que o agradou, mas como alguém que enxergou sua alma. E acredite, isso cria um laço invisível, mas poderosíssimo. Porque homens se apaixonam, acima de tudo, por quem os faz sentir mais próximos de sua própria verdade. Já disse algo assim a um homem, e viu a forma como ele se transformou diante da sua presença. Já notou como um elogio que valida a essência dele faz com que ele se torne mais seguro, mais inteiro e mais conectado? Na psicologia analítica de Carl Jung, existe um conceito fascinante e muitas vezes negligenciado nas dinâmicas de sedução e conexão emocional: a ânima. Trata-se da imagem arquetípica do feminino presente no inconsciente de todo homem. A ânima não é uma mulher real, mas uma representação interior que influencia profundamente a forma como ele se relaciona com as mulheres externas. E é justamente por isso que alguns encontros, algumas palavras, alguns gestos, aparentemente simples, têm o poder de marcar um homem de forma inesquecível. Porque não é apenas a mulher exterior que está falando com ele, mas a ativação simbólica da sua própria alma feminina interior. Quando você oferece um elogio que toca o arquétipo do herói, do protetor, do sábio ou do rei, você está, na verdade, entrando em diálogo com essa ânima. Você não está apenas dizendo algo bonito. Está dando forma, voz e presença a um aspecto interno dele que deseja ser reconhecido e amado. E isso cria um tipo especial de fascínio, porque a ânima deseja se unir à consciência para que o homem se torne mais inteiro, mais profundo, mais conectado com sua verdade. E quando você surge como espelho desse processo, ele passa a associar sua imagem à jornada de si mesmo. É por isso que ele pensa em você o dia todo. Não porque você disse algo simplesmente certo, mas porque suas palavras ativaram um processo interno. Elas foram simbólicas. Elas o tocaram onde nenhuma rede social, nenhuma aparência externa, nenhuma frase feita consegue alcançar. E o mais curioso é que ele pode não entender racionalmente o porquê dessa conexão, mas ele sente. Ele sente que você o viu de um modo raro, talvez inédito, e esse sentimento não se dissipa com o tempo, ele permanece. Mas há um segundo elemento igualmente essencial: a intenção e o timing. Jung nos lembra que símbolos só ganham vida quando carregam energia psíquica verdadeira. Isso significa que não basta repetir frases bonitas ou decorar elogios poderosos. Se eles não forem ditos com presença, com verdade, com conexão emocional genuína, eles se perdem no vazio do artificial. A alma reconhece o que é real, e a ânima só responde ao que vem do centro, não da superfície. A intenção é o combustível simbólico por trás de cada palavra. Quando você elogia um homem verdadeiramente tocada pelo que observou, sem manipulação,
sem jogos, mas com sensibilidade e abertura, sua presença se torna magnética. Ele sente que há algo diferente em você, que você não está tentando seduzi-lo com técnicas, mas com verdade. E a verdade sempre vence. E o timing é o momento sagrado, um elogio poderoso dito no instante certo, quando ele acabou de demonstrar coragem, oferecer apoio, refletir com profundidade ou simplesmente ser ele mesmo. Tem um efeito multiplicador. Porque a palavra se torna a confirmação simbólica da ação. Ela sela, ela cristaliza, ela revela o que estava implícito. E isso faz com que ele associe aquele momento a você. Você se torna guardiã de um instante de verdade dele mesmo. E é por isso que ele não consegue parar de pensar em você. Ao alinhar elogios, à intenção e ao momento certo, você não está apenas sendo inteligente. Está sendo arquetípica, está acessando níveis profundos do inconsciente dele com a chave simbólica mais potente que existe, o reconhecimento da sua alma em forma humana. Eu te convido a refletir. Quais palavras suas já tocaram a alma de um homem sem que você soubesse? Em que momento você sentiu que ele passou a te olhar de forma diferente, mais intensa, mais presente? Compartilhe sua experiência nos comentários. É assim que criamos uma comunidade de mulheres que não apenas amam, mas compreendem, transformam e despertam. Poucas coisas deixam marcas tão profundas na psique de um homem quanto o sentimento de ser reconhecido por quem ele realmente é e não apenas pelo que ele faz ou aparenta ser. Na visão junguiana, essa marca não é registrada apenas na memória racional, mas no inconsciente, através de símbolos e emoções. Quando uma mulher utiliza elogios que ressoam com os arquétipos internos do homem, ela não está apenas comunicando apreciação. Ela está esculpindo no espaço invisível da alma dele uma lembrança emocional duradoura que se manifesta muito depois do momento em que as palavras foram ditas. Essa memória simbólica funciona de forma diferente da memória comum. Ela não é linear, nem lógica. Ela é sensorial, imagética, intuitiva, e é por isso que ele pode não se lembrar exatamente das palavras que você usou, mas lembrará do que sentiu. Lembrará da forma como você o fez sentir-se mais inteiro, mais digno, mais próximo de si mesmo. Isso é o que Jung chamava de experiência arquetípica. Aquela que toca o centro do ser, despertando significados que transcendem o tempo e o espaço. O elogio que ativa o herói, por exemplo, pode emergir dias depois, quando ele estiver enfrentando um novo desafio e lembrar inconscientemente da forma como você enxergou sua força. Ele não pensa conscientemente, foi ela quem disse isso, mas algo dentro dele se reconecta àquela sensação de potência e associa essa energia à sua presença. Da mesma forma, quando você valoriza sua proteção, sua mente ou sua unicidade, você instala nele uma imagem emocional sua, como testemunha da sua essência. E essa imagem retorna em momentos inesperados. No silêncio do carro, no meio do trabalho, numa noite de dúvida ou em uma conversa banal que de repente o faz lembrar de você. Essas memórias não são manipuladas, são evocadas, porque você não impôs uma ideia. Você refletiu algo que já existia nele, mas que talvez nunca tenha sido nomeado com tanta precisão. E é exatamente por isso que o efeito é sutil. Ele não sente que foi convencido de algo, mas sim tocado, acessado, reconhecido em um lugar que ele nem sabia que ansiava ver iluminado. E esse tipo de marca simbólica é o que diferencia conexões superficiais de vínculos transformadores, porque você não está apenas preenchendo um espaço na rotina dele, você está ocupando um lugar na arquitetura simbólica da história dele, um lugar que representa mais do que atração ou interesse, representa significado. Essas palavras, quando ditas com intenção e sensibilidade,
tornam-se sementes no solo fértil do inconsciente. Elas germinam lentamente, em silêncio, e muitas vezes florescem muito depois, quando ele se depara com situações que ressoam com aquele sentimento. Você se torna, simbolicamente, a guardiã daquele momento de autocompreensão, e isso te coloca em um lugar privilegiado na memória afetiva dele, porque o homem nunca esquece a mulher que o ajudou a ver a si mesmo com mais clareza. Por isso, ao oferecer esses elogios, lembre-se de que você está mais próxima de ser lembrada como um símbolo do que como uma imagem, como uma presença emocional que continua ecoando mesmo na sua ausência. E essa é a verdadeira arte da conexão profunda, não conquistar, mas despertar. Você por acaso já sentiu que sua presença deixou esse tipo de rastro invisível em alguém? Já notou como alguns gestos ou palavras voltam para você na forma de saudade ou reencontro? É impossível não reconhecer a dimensão profunda que um elogio pode alcançar quando compreendido sob a ótica da psicologia junguiana. O que parecia à primeira vista um simples gesto de gentileza revela-se como uma ferramenta poderosa de conexão emocional e espiritual. Não estamos falando de frases vazias ou técnicas de sedução mecânicas. Estamos falando de palavras que tocam arquétipos, que despertam forças adormecidas no inconsciente masculino, que revelam ao homem imagens de si mesmo que ele talvez nunca tenha enxergado com tanta clareza. Ao dizer, admiro como você enfrenta os desafios, você evoca o herói e o lembra de sua coragem. Ao afirmar, você me faz sentir segura, você desperta o protetor, o faz sentir-se necessário e digno. Ao dizer, gosto de como você pensa, você valoriza o sábio, a mente que constrói e organiza. E ao expressar, você tem algo que ninguém tem, você acende o rei, trazendo à tona a majestade silenciosa da identidade única. São elogios que não apenas agradam, eles iluminam. E talvez o mais transformador seja perceber que, ao oferecer esse tipo de reconhecimento, você também se transforma. Você desenvolve uma escuta mais atenta, uma visão mais simbólica, uma presença mais consciente. Você deixa de buscar atenção e passa a oferecer presença. Deixa de querer ser desejada e passa a ser lembrada. Porque a mulher que toca a alma de um homem com palavras verdadeiras torna-se parte de sua jornada de individuação. E isso é muito mais do que atração, é legado afetivo. Por isso, convido você a curtir o vídeo, comentar e se inscrever-se no canal. Também convido a praticar esses elogios com intenção e presença. Não os use como truques, mas como pontes. Observe mais profundamente, sinta com mais verdade e fale com mais consciência. Cada palavra sua tem o potencial de curar, revelar e transformar. E quanto mais consciente você for disso, mais natural será sua capacidade de criar vínculos autênticos e memoráveis. E agora, quero saber de você. Qual desses elogios você já experimentou dizer ou ouviu e sentiu seu impacto verdadeiro? Que outras palavras tocaram a alma de alguém e deixaram marcas que talvez nem o tempo consiga apagar? Compartilhe nos comentários. Vamos continuar essa troca, esse espelho coletivo de experiências, onde cada história ilumina a jornada afetiva de tantas outras mulheres, porque no fundo é isso que estamos buscando, conexão com significado. E tudo começa com uma palavra que nasce da alma,